Bem-vindos de volta ao Neutrality Studies. Aqui é o Pascal, e hoje eu estou mais uma vez com o incrível Arnaud Bertrand. Arnaud, seja bem-vindo. Oi, Pascal. Obrigado por me convidar de novo. É muito bom te ver de novo. Faz alguns meses que você não vem ao programa. E não é porque eu não queira, viu? Na verdade, eu adoro tudo que você escreve e analisa. Leio quase todo dia no Twitter. E, sinceramente, não sei como você consegue. Então, parabéns por tudo que você tem feito. Obrigado. Isso significa muito. Vindo de você. Certo. É realmente impressionante. Você é um dos analistas mais produtivos que existem, especialmente no Twitter e no Substack. E recentemente você tem trabalhado com inteligência artificial, então eu pensei que a gente podia começar por aí. Esse assunto acabou passando um pouco despercebido para mim. Eu só li que a China lançou um novo modelo chamado DeepSeek, ou melhor, a empresa por trás dele. Já não é mais o governo chinês diretamente, mas sim a abordagem chinesa de IA. Em que sentido ela é diferente da abordagem ocidental? E por que isso é importante para você? Então, esse é um tema que realmente me fascina, também porque no meu trabalho principal, que na verdade não é escrever no Twitter ou no Substack, eu sou desenvolvedor, quer dizer, eu sou empreendedor, e eu programo todos os dias na minha empresa. Eu uso muita inteligência artificial e acabo testando vários modelos diferentes, tanto os americanos quanto os chineses. E é fascinante ver o contraste entre as duas abordagens. Na minha opinião, quanto mais as coisas avançam, mais a estratégia chinesa mostra que é muito inteligente. Outro dia, o Jensen Huang, que é o CEO da NVIDIA, participou de um podcast que deu bastante repercussão. E ele descreveu a inteligência artificial como, nas palavras dele, um bolo de 5 camadas. Ou seja, a IA teria 5 camadas, começando pela mais básica, que é a energia. Depois vem os chips, a infraestrutura e assim por diante. As duas últimas camadas, como ele explicou, seriam os modelos de inteligência artificial. Então veja só, do lado americano você tem o ChatGPT, o Claude e outros. Do lado chinês tem o DeepSeek, o Kimi e por aí vai. E a última camada é a camada de aplicação, ou seja, o que você realmente faz com a inteligência artificial. O argumento dele é que a IA é uma tecnologia de uso geral, assim como a eletricidade, a internet ou o telefone. Já tivemos algumas tecnologias desse tipo no passado. E com essas tecnologias de uso geral, é sempre a camada de aplicação que gera o valor. Se você pensar na eletricidade, por exemplo, fazia tanta diferença assim quem construiu a infraestrutura de energia, quem era dono das linhas de transmissão e tudo mais? Não muito. O que realmente importava era quem fabricava a geladeira, quem fazia as lâmpadas e assim por diante. O que criava valor era a camada de aplicação. A mesma coisa vale para a internet. As empresas que ficaram gigantes com a internet não foram as de telecomunicações, que forneciam a infraestrutura. Foram o Google, a Alibaba, a Amazon e tantas outras, que de fato usaram a internet, criaram as aplicações. Não há motivo para achar que com a inteligência artificial vai ser diferente. Acho que daqui a 10, 20 anos, a gente vai olhar para essa corrida da IA nas camadas mais baixas, essa ideia de que quem dominar a infraestrutura vai vencer a corrida da IA, e isso vai parecer extremamente tolo. Porque, no fim das contas, o que realmente importa é como você usa a IA. Se existe uma corrida, quem vai vencer é quem conseguir usar a inteligência artificial na sua sociedade para ganhar mais eficiência, produtividade e assim por diante. Efficiency, productivity, and so on and so forth. E é por isso que a abordagem americana é um pouco estranha. Porque se você parar para pensar, o que isso quer dizer é que o que realmente importa é a difusão, para gerar o maior valor possível. Então a ideia é que todo mundo tenha acesso a essa tecnologia de uso geral, porque aí a camada de aplicação consegue alcançar muito mais gente, certo? É como se a gente pensar na época da eletricidade, não faria o menor sentido dizer,
ok, vamos vencer a corrida da eletricidade proibindo os outros de terem lâmpadas, de terem eletricidade. Assim, só nós poderíamos, digamos, ter luz. Mas aí, todas aquelas grandes empresas que criaram valor em cima da eletricidade, como a GE e outras, teriam um mercado muito menor, se só os americanos pudessem ter eletricidade. Eles ganharam dinheiro garantindo que todo mundo tivesse acesso a essa infraestrutura, e aí podiam vender a camada de aplicação para todos. Mas essa é a abordagem que os americanos estão adotando em relação à inteligência artificial. Eles dizem que o que realmente importa são os modelos, e por isso não querem que os chineses tenham acesso a eles. Também não querem que países não alinhados, sabe, tenham acesso. Então é uma postura meio estranha. Já a abordagem chinesa é justamente o contrário. Eles oferecem os modelos de forma gratuita e com código aberto para todo mundo, para garantir a maior difusão possível, porque eles estão tratando isso muito mais como uma tecnologia de uso geral, dizendo, ok, é uma tecnologia de uso geral, o que importa é a difusão. Aqui estão os modelos, pessoal, podem usar de graça. Vamos focar na camada de aplicação. Ei, uma pausa bem rápida, porque eu fui banido do YouTube recentemente. E embora eu já tenha voltado, isso pode acontecer de novo a qualquer momento. Então, por favor, pense em se inscrever não só aqui, mas também na minha lista de e-mails no Substack. É pascalotas.substack.com. O link vai estar na descrição aqui embaixo. E agora de volta ao vídeo. Quer dizer, a estratégia dos Estados Unidos, em muitas áreas, sempre foi buscar controle total do mercado, certo? Porque isso, o controle global do mercado, dá uma alavanca enorme. E a gente tem visto os Estados Unidos usando essa alavanca repetidas vezes nos últimos 10, 15 anos, com sanções e mais sanções. Sabe, quando o sistema SWIFT simplesmente tirou alguns países do ar, esperando que as economias deles desabassem? A gente viu como tentaram fazer isso, ou melhor, como realmente fizeram isso com o Irã em janeiro. Tentaram destruir a economia iraniana da noite para o dia, manipulando o mercado de forma centralizada, com forças coordenadas a partir de Washington. E isso, claro, só é possível quando se tem um controle firme sobre certos segmentos de mercado e também sobre tecnologias. Parece que estão tentando repetir essa estratégia agora, mas a abordagem chinesa é bem diferente, pelo que tudo indica. Eles não estão tentando controlar tudo, e sim deixar as coisas fluírem, inclusive abrindo o código de muita coisa, né? Exatamente. Quer dizer, se o objetivo dos americanos é controlar tudo, então isso está fracassando de forma dramática. Porque olha só, o Jensen Huang acabou de dar uma entrevista para uma revista e nas próprias palavras dele, a Nvidia, que é a maior empresa americana de chips, está com 0% de participação no mercado da China. Ele mesmo disse isso, 0%. E isso está diretamente ligado à postura deles, que é basicamente, vocês, chineses, não podem ter nossos chips, não podem ter nossos modelos. Então, se da China você tenta acessar o site anthropic.com, que é onde dá para usar a inteligência artificial na nuvem, ou tenta entrar no ChatGPT e outros serviços parecidos, você não consegue acessar esses modelos. Não é a China que está bloqueando esses modelos. São os americanos que estão bloqueando esses modelos na China. Eu não sabia disso. Achei que fosse o grande firewall da China, porque eu tinha acabado de passar uns dias em Xangai e não conseguia acessar. Tive que rotear o meu tráfego pelo eSIM de Hong Kong para conseguir usar o Anthropic. Ah, então são os americanos que bloqueiam. It's the Americans who block it. Sim, com certeza. É o lado americano que bloqueia esses modelos na China e faz o mesmo com os chips e tudo mais. Então, por definição, isso te deixa sem nenhum controle, porque estamos falando do maior mercado do mundo em semicondutores. E isso é um fato.
A China compra mais semicondutores do que qualquer outro país do mundo, inclusive os Estados Unidos. Nós decidimos, bom, na verdade foi o governo americano que decidiu voluntariamente não vender chips para eles, pelo menos os mais avançados. O CEO da Nvidia, aliás, está extremamente irritado com isso. Mas o que eles estão dizendo é, nós escolhemos não vender. E o que isso força a China a fazer, e que a China de fato fez, é construir os próprios chips. Então, com essa atitude, eles acabam ajudando, incentivando fortemente a China a se tornar uma concorrente poderosa. E nos modelos, ela já é. Então a gente vê de forma consistente os modelos chineses competindo, acompanhando os modelos americanos. Se você olhar, por exemplo, o novo DeepSeek V4, na maioria dos testes, ele está no mesmo nível dos modelos americanos, e cada vez mais também nos chips. O DeepSeek V4, por exemplo, já roda nos chips mais recentes da Huawei, os chips Ascend, e roda muito bem. Então agora os chineses têm controle de toda a pilha, daquele bolo de 5 camadas, de que a gente falou antes. E o que eles estão fazendo, e cada vez mais vão fazer, é ir para outros países com uma proposta de valor muito forte. Nós temos a pilha completa, igual aos americanos, o bolo de 5 camadas. Mas o nosso é de código aberto, então vocês têm controle total. Podem até modificar o modelo e tudo mais. A gente não se importa. E, aliás, é 30 vezes mais barato. Essa é a proposta de valor deles, que é absurdamente forte. Sinceramente, nesse ponto, você tem que ser um completo idiota se tem uma empresa como a iView e está pagando por serviços de nuvem ou da OpenAI. API, você é um completo idiota, porque está pagando 30 vezes mais pela mesma coisa e ainda entrega todos os seus dados para OpenAI ou para Anthropic. Agora, se você tem um modelo chinês de código aberto rodando no seu próprio servidor, ele não se comunica com a China de forma alguma. Você tem controle total sobre os dados dos seus clientes. Então a China agora está oferecendo ao planeta um bem público. Não é fascinante? Quero dizer, antes eram os Estados Unidos que tinham esse tipo de postura, pelo menos algumas empresas, de fazer as coisas em código aberto e compartilhar. Mas agora o governo americano está intervindo e tornando esse tipo de modelo completamente impossível. E com isso, acaba fortalecendo a soberania digital da China e as capacidades que eles têm. Ou seja, isso não está, na prática, ampliando a diferença entre, bem, a atratividade dos modelos de desenvolvimento. Sim, isso está aumentando muito a proposta de valor que os chineses estão oferecendo, sem dúvida, em comparação com eles. Quero dizer, não é a primeira vez na história que isso acontece. A gente viu algo parecido entre o Reino Unido e os Estados Unidos, na verdade. Acho que foi, não lembro exatamente qual tecnologia, mas talvez fosse na área de vestuário, na produção industrial de roupas. Na época, os britânicos, o Império Britânico, eram os líderes. Os americanos, como uma potência em ascensão, queriam adquirir essa tecnologia, mas os britânicos estavam protegendo, restringindo e por aí vai. No fim das contas, os americanos conseguiram o conhecimento, e como os britânicos eram tão fechados, acabaram se colocando em desvantagem competitiva em relação aos americanos. Então é uma dinâmica bem comum, mas na maioria das vezes, agir assim é dar um tiro no próprio pé. No fim das contas, é protecionismo. É sim, é protecionismo. É algo bem clássico que acontece quando o líder começa a ter medo de ficar para trás. Aí, em vez de pensar, vamos inovar, a reação é vamos fechar tudo. Só que isso tem um impacto nas relações internacionais. Isso acaba levando a ideias que começaram há alguns anos, mas que ainda estão acontecendo nos bastidores, como a ideia do chamado friendshoring, ou seja, os Estados Unidos querem produzir tudo, não só dentro do próprio país, mas também dentro do grupo de amigos, dos aliados, especialmente quando se trata de inteligência artificial e, principalmente, de chips.
Os dois amigos mais importantes que os Estados Unidos têm são o Japão e a Holanda, que fabricam as máquinas de litografia usadas para produzir esses chips. E, na verdade, japoneses e holandeses se coordenam nesse nível, de forma diplomática, porque não querem ficar para trás, nem serem colocados um contra o outro. Quais são as suas observações sobre para onde esse movimento de friendshoring está indo? E como a China está reagindo a isso? Ao fato de que, na prática, os Estados Unidos estão tentando o Japão e os europeus do mercado chinês. Sim, quer dizer, é basicamente o que eles estão tentando fazer, ou pelo menos o que tentavam fazer no governo anterior, que era muito voltado para isso. Dá para dizer que o governo Trump está mudando bastante essa dinâmica, porque, bom, não é exatamente muito amigável. Eles incomodam todo mundo. Exatamente. Então, se você ouvir boa parte da retórica sobre inteligência artificial vinda do governo Trump e de empresas muito alinhadas com ele, como a Palantir, eles dizem abertamente que a IA é uma ferramenta de dominação dos Estados Unidos em relação ao resto do mundo, inclusive os aliados, quer dizer, aliados entre aspas. E isso para um europeu é um discurso muito preocupante. Eu, por exemplo, como francês, sei que os meus próprios serviços de inteligência, a DGSI, usam a Palantir, que é uma IA americana, no centro do sistema deles. Ou seja, é a Palantir dizendo para os serviços de inteligência franceses quem é considerado uma ameaça para a França como país. E quando a Palantir diz, e os americanos também dizem, que a gente usa inteligência artificial como uma ferramenta de dominação, dá para perceber claramente que a Palantir é extremamente inclinada a favor dos interesses dos Estados Unidos. Então é óbvio que ela não vai de forma automática identificar como ameaça algo que seja uma ameaça real para os interesses da França, mas que os interesses americanos considerem que não deve ser tratado como tal. Um exemplo recente disso foi um dos maiores fracassos de inteligência na França. Toda a história em torno do AUKUS. A gente tinha um acordo com os australianos para construir submarinos para eles, um contrato que valia dezenas de bilhões de dólares para a França, que os australianos pagariam para que a gente construísse esses submarinos. E aí o contrato foi roubado pelos americanos e pelos britânicos, o que obviamente é ruim para os interesses da França. Mas pode apostar que a Palantir não teria mostrado aquelas conversas que os britânicos e os americanos estavam tendo com os australianos, porque, né, isso é bom para os interesses dos Estados Unidos. Então dá para imaginar várias ameaças aos interesses franceses, que por estrutura, a inteligência artificial americana simplesmente não vai mostrar. Por outro lado, existem algumas ameaças que não são necessariamente ameaças para os interesses da França. A China, por exemplo, de modo geral, representa bem menos risco para os europeus do que para os Estados Unidos. Porque veja, os Estados Unidos são o número 1. Eles querem continuar sendo o número 1. A China é o número 2. E pode ser que vire o número 1. Então, dá para entender por que os americanos querem evitar que a China se torne a número 1. Para os europeus, na verdade é até bom se o mundo ficar mais equilibrado entre os Estados Unidos e a China, porque assim dá para jogar um contra o outro. Então não é que eles queiram impedir tanto a China de ser um contrapeso aos Estados Unidos. Mas claro, a gente vai ver a Palantir destacando bastante as ameaças chinesas para os europeus, mesmo quando, objetivamente, isso representa menos risco para os interesses da Europa. E se além disso, autoridades e empresas americanas dizem é exatamente para isso que vamos usar a inteligência artificial, aí de novo, é como dar um tiro no próprio pé. Mas os europeus são muito, muito bons nisso. É interessante. Eu acabei de conversar com o Larry C. Johnson,
E a gente chegou à conclusão de que os Estados Unidos estão atirando nos próprios pés agora, no que diz respeito ao que estão fazendo ou tentando fazer com o Irã e também na forma como estão lidando com toda a guerra na Ucrânia. Mas os europeus estão meio que em outro nível nisso, não é? Porque, no fim das contas, tudo o que os Estados Unidos fazem acaba envolvendo a Europa, que hoje está totalmente integrada a isso. E agora isso inclui, claro, toda a corrida da inteligência artificial. Talvez você possa comentar sobre isso. E depois eu tenho uma segunda pergunta. Por que você acha que os Estados Unidos e a Europa ainda tratam isso como uma corrida de inteligência artificial, quando, na verdade, a China, pelo menos para mim, especialmente no que diz respeito a algo com aplicação direta no campo de batalha, tem tentado disputar a corrida dos drones? Mas os Estados Unidos nunca embarcaram nisso. Digo, os Estados Unidos nunca fizeram aqueles grandes e impressionantes shows de drones, como a China fez, para mostrar o que são capazes de fazer em termos de coordenação e tudo mais. E essa é uma tecnologia com uma aplicação militar óbvia, como a gente já sabe agora. Mas os Estados Unidos e a Europa nunca seguiram por esse caminho. Os drones aparecem na mídia por causa do uso na Rússia e na Ucrânia, mas não se fala sobre quem produz o quê, nem sobre o desenvolvimento disso. Não existe uma corrida de drones na mídia. Só se fala na corrida da inteligência artificial. Olha, para ser justo, do lado americano, existem várias empresas de drones. Uma bem conhecida é a Anduril, por exemplo, que foi criada pelo Palmer Luckey, o empreendedor que inventou o headset de realidade virtual que acabou sendo comprado pela Meta. E, na verdade, a Meta até mudou o nome para Meta por causa dessa compra, mas acabou sendo um grande fracasso. Enfim, isso é outro assunto. Então, sim, há algumas empresas de drones nos Estados Unidos, mas comparadas com a China, estão muito atrás. Elas tentam competir na área de drones militares, mas não tanto na parte de drones comerciais. Já a China tem a DJI, que é de longe a líder. E nesse ponto, eles estão tão avançados, tão bons tecnologicamente e tão grandes que é simplesmente impossível competir. A corrida, se é que ainda existia uma, já foi vencida. Acho que meio que acabou, sabe? Então acho que é isso. Esse é o ponto. Eu acho que estão exagerando nessa corrida da inteligência artificial, porque é uma das poucas áreas em que, se você olhar bem, os americanos ainda conseguem competir um pouco com os chineses. Tem tantos setores hoje, principalmente quando se trata de realmente fabricar coisas, não software, mas hardware de verdade, que exige uma indústria de ponta em grande escala, em que eles simplesmente não conseguem competir. Então, claro, eles não vão destacar isso na mídia, porque não pega bem para eles. Agora, se você olhar para a inteligência artificial, por exemplo, o crescimento da IA representa 50% do crescimento do PIB americano hoje. É isso mesmo, 50% do crescimento do PIB. Você pode conferir, é um número que todo mundo anda citando. E eu acho que está certo. Não, de crescimento, isso eu posso acreditar. Não do PIB total, mas do crescimento. Sim. Então, quando a gente fala de crescimento econômico, os Estados Unidos estão meio que com um único truque agora. É a inteligência artificial. Eles dependem muito disso. Se você olhar bem, não tem muito mais além disso. Mesmo quando a gente fala das grandes empresas de tecnologia, por exemplo, a China está competindo fortemente com todas elas. O TikTok, por exemplo, é uma rede social melhor do que a maioria das americanas. Se você olhar para a maioria dos setores, a China é extremamente competitiva. Então, eles estão tentando proteger a inteligência artificial, que é praticamente uma das únicas áreas em que ainda podem ter alguma vantagem. Mas o meu argumento é que a estratégia que eles estão adotando não vai funcionar no médio e longo prazo, porque estão focando demais no modelo. E no fim das contas, não é isso que gera valor. O que realmente importa é a camada de aplicação.
Isso nos leva a um ponto interessante. É que recentemente, o CEO da Apple foi anunciado que vai haver uma mudança no comando da empresa. E teve bastante conversa sobre isso, sobre o que isso significa e para onde a Apple está indo. A melhor análise que eu vi diz que a Apple está apostando mesmo em inteligência artificial rodando direto nos dispositivos. Eles estão seguindo por esse caminho, dizendo que é aí que está o futuro. E ao mesmo tempo, a gente vê na China o desenvolvimento de máquinas muito avançadas, também pela Huawei, e de modelos muito potentes que conseguem rodar nessas máquinas. E o que eu vi em Xangai, na verdade, me deixou realmente impressionado. Os robôs. A China já tem robôs humanoides disponíveis comercialmente, com os quais você pode interagir, controlar com um controle remoto. E o negócio anda, corre, aperta a mão e tudo mais. É meio inacreditável. Se a gente juntar essas coisas, dá para imaginar aquele tipo de futuro do Eu Robô, do Asimov e tal. Quais são os avanços em robótica e inteligência artificial que você vê acontecendo? E qual é a tendência? Então, eu acho que escrevi, faz uns 2 anos, que os robôs humanoides vão ser o produto de consumo que vai consolidar a liderança da China como principal potência em tecnologia. Vai ser uma mudança ainda maior, na minha opinião, do que o lançamento do iPhone pelo Steve Jobs, quando todo mundo pensou, uau, isso muda tudo. Os Estados Unidos sempre estiveram no topo da liderança tecnológica e tudo mais. Mas eu acho que isso vai mudar com os robôs humanoides na China. A China está, pelo menos, de 2 a 3 anos à frente dos Estados Unidos nesse campo. Eu dei uma olhada e é até curioso. Só a cidade de Shenzhen tem mais empresas de robôs humanoides competindo entre si do que todos os Estados Unidos juntos. Na verdade, mais do que todo o Ocidente. Porque se a gente incluir a Europa, e acho que não deixei passar nenhuma, a Europa, até onde sei, não tem nenhuma empresa de robôs humanoides. Então, sabe, os Estados Unidos têm alguns. Acho que o mais avançado é o do Elon Musk, mas ele nem foi lançado ainda. Então não dá para comprar. Esqueci o nome agora, tá na ponta da língua. Enfim, não dá para comprar o robô humanoide do Elon Musk. Acho que ele disse que talvez fique disponível comercialmente no ano que vem. Enquanto isso, se você olhar para o robô da Unitree, que também é um robô humanoide, ele já está à venda comercialmente há, acho que, uns 2 anos. E dá para comprar hoje mesmo na Amazon. Se não me engano, o preço é de $13.000. Então, só por esse fato, eles estão anos à frente dos americanos. E há dezenas de empresas de robôs humanoides na China. Eles estão organizando muitos eventos. Teve, por exemplo, a Maratona de Pequim, acho que há umas 2 semanas. Pois é, lá teve robôs humanoides participando. Era uma meia maratona entre eles. Pela primeira vez, robôs humanoides correram uma meia maratona mais rápido do que os seres humanos. Isso é um feito tecnológico impressionante. Então, sim, eles estão bem avançados. Quer dizer, ainda não chegaram ao ponto em que você pode conversar com eles como conversa com uma pessoa. Eles não conseguem fazer a maioria das tarefas. Não arrumam cama, não cozinham, nada disso. Mas é nessa direção que estamos indo. Quando eu digo que os robôs humanoides venceram a meia maratona este ano, no ano passado eles eram 2 vezes mais lentos. Esse é o ritmo em que estão evoluindo. No ano passado, se não me engano, eles levaram bem mais tempo. Foram muito mais lentos que os humanos. Então, estão melhorando muito rápido. E eu acho que em menos de uma década, a gente pode chegar a esse ponto. Onde você acha que isso deixa todo o resto? Vamos dizer, especialmente o Sudeste Asiático. E você está no Sudeste Asiático. Está numa posição muito interessante, porque pode basicamente acessar os 2 mercados. Pode jogar dos 2 lados. A Malásia agora está crescendo como um polo de produção, para onde as empresas estão se voltando. O que você acha que isso significa para os lugares que ficam no meio desse caminho?
Uh, I mean, I think Quer dizer, eu acho que esses países que estão no meio ainda não querem ter que escolher um lado. Pelo menos é o caso da Malásia. Eles querem continuar nesse meio termo. Essa é a questão. Então, por exemplo, a Malásia tem se saído muito bem, ultimamente, construindo centros de dados em Penang, no sul do país, em Johor, na fronteira com Singapura. Eu conheço algumas pessoas que trabalham nesse setor. E sabe, eles não se importam muito de quem são os chips usados nesses centros de dados. E isso é do interesse deles. Se todo mundo dos dois lados, o chinês e o americano, está vindo investir em chips na Malásia para construir esses data centers com seus próprios chips e tudo mais, melhor ainda. Esse é o interesse deles. O problema é que o lado americano está pressionando muito por exclusividade. No ano passado, o Trump visitou a Malásia. Eles fizeram o governo malaio assinar um acordo em que tentavam garantir algum tipo de exclusividade, e os malaios assinaram. Mas desde então, esse acordo meio que saiu de cena, porque teve algo relacionado a tarifas, se não me engano. E a Suprema Corte dos Estados Unidos deu uma decisão sobre tarifas que acabou violando o acordo. Então o que a gente vê são várias tentativas dos americanos de garantir por contrato que países como a Malásia ou outros do Sudeste Asiático fiquem afastados dos mercados chineses, ou melhor, de parcerias com a China. Mas de forma bem sistemática, dá para ver que isso não está funcionando. E morando na Malásia, eu percebo cada vez mais o crescimento das empresas chinesas por aqui. Por exemplo, cada vez mais eu, e também os malaios em geral, fazemos compras diretamente em sites chineses de comércio eletrônico. Isso porque agora existe um novo acordo que permite comprar direto pela internet. Plataformas como o Taobao, por exemplo, entregam direto na Malásia, com uma infraestrutura muito melhor. E olha, isso é realmente uma ótima vantagem. É isso mesmo. E sabe, por um lado, agora a gente tem essa pressão, especialmente dos Estados Unidos, para fazer o chamado friendshoring e deixar todo o resto de fora, né? E ainda pressionar os aliados para fazer o mesmo. Por outro lado, existe essa tendência natural de outros países de não seguir por esse caminho e manter relações com todo mundo. Além disso, quando a gente fala de infraestrutura de pagamento, uma coisa que me surpreendeu quando fui para a China é que, hoje em dia, esses sistemas estão bem conectados. Eu consigo usar meu cartão de crédito Visa, emitido no Japão, no Alibaba, no Alipay. E isso funcionou perfeitamente. Por outro lado, no Japão, dá para usar o Alipay, porque agora ele está integrado na maioria dos sistemas. Quer dizer, a maior parte dos lugares, inclusive táxis e tudo mais, aceita. Então a gente vê uma espécie de conexão entre os métodos e os sistemas de pagamento. E para onde você acha que isso está indo? Porque por muito tempo, a previsão era de que tudo isso ficaria completamente separado, especialmente por causa do que os Estados Unidos fizeram com as sanções à Rússia, ao Irã e por aí vai. Mas parece que a Ásia está se desenvolvendo de um jeito um pouco diferente, não é? But it seems that Asia develops a little bit differently, doesn't it? Com certeza. Na verdade, eu até postei sobre isso recentemente, porque viajei tanto para a Tailândia quanto para o Camboja. E o que achei interessante é que em todo lugar, inclusive na Malásia, claro, dá para escanear um código QR. Isso é algo que a gente não vê muito na Europa ou nos Estados Unidos, mas em praticamente toda a Ásia, as lojinhas têm um código QR que normalmente é local, ou seja, nacional. Cada país tem o seu próprio código QR, que você escaneia e paga por ali mesmo. Mas o curioso é que tanto no Camboja quanto na Tailândia, muitas vezes esses códigos funcionavam quando eu escaneava com o ID Pay ou com o aplicativo da Malásia, que se chama Touch and Go, e faz parte da rede Alipay Plus. Então você está dizendo que, se eu fosse chinês, por exemplo, viajando pelo Camboja e pela Tailândia, eu poderia pagar em qualquer lugar com o meu Alipay chinês.
E aliás é de graça, não tem taxa nenhuma. É tipo, como é que chama isso mesmo? É um livro-razão, quer dizer, não é como ter um Mastercard ou um Visa pegando uma parte no meio da transação. É uma blockchain. Essa era a palavra que eu estava procurando. Então, no fim das contas, é mais vantajoso para todo mundo. It's very interesting that we are seeing that at the moment. É muito interessante, a gente está vendo isso agora. Basicamente, são empresas de metabanco que tentam operar em cima da infraestrutura bancária de nível mais baixo. No Ocidente, a gente tem uma chamada Wise, que vem fazendo um bom trabalho nesse tipo de conexão e também na compensação de dinheiro, basicamente. Mas a gente vê ainda mais disso na Ásia, não é? E boa parte disso vem, na verdade, da China. Sim, com certeza. Quer dizer, a Wise é bem pequena se comparar com... Você não vê códigos QR da Wise por aí. Já o Alipay ou o WeChat na China estão em todo lugar. Toda loja, toda pessoa no país usa um código QR. É o sistema de pagamento padrão na China inteira. E cada vez mais está conectado com os sistemas locais de pagamento no resto da Ásia. Já a Wise, sabe, é uma ótima empresa. Eu mesmo uso a Wise, mas ela está longe de ter esse nível de alcance. Não. É que eles fazem isso de um jeito um pouco diferente. Não exatamente a mesma coisa. O mais interessante é que, neste momento, a gente vê o surgimento de várias empresas tentando se posicionar por cima da infraestrutura bancária. E eu fico me perguntando se isso pode continuar e se é algo que realmente vamos ver acontecer. Sabe, se isso resolveria o problema de como ter acesso à Rússia, por exemplo. Se a Rússia passasse a integrar esse sistema e o Alipay funcionasse lá, então aquele desacoplamento bobo do SWIFT perderia força. E pessoas como eu e você poderiam simplesmente voltar a viajar para qualquer lugar e ter acesso aos meios de pagamento. Então, isso é uma observação bem interessante, porque essas coisas, eu não sou especialista em infraestrutura bancária, mas pelo que entendo, essas coisas são blockchain, muitas vezes blockchains privadas. No caso do Alipay ou do WeChat, é totalmente uma blockchain privada que se conecta dependendo do país, a blockchains do governo ou a outras blockchains privadas. Isso quer dizer que são padrões completamente fora da infraestrutura bancária tradicional. Então, eu imagino que quando uma pessoa chinesa paga pelo Alipay, depois de escanear o código QR do Camboja ou da Tailândia, essa transação nunca passa, por exemplo, pelo sistema SWIFT. Então, com a adoção pelos consumidores, você tem razão em dizer que a gente pode acabar criando um sistema em que o SWIFT e toda a infraestrutura bancária tradicional virem exatamente isso, algo do passado, porque deixaram de ter utilidade. Eles são úteis hoje porque é neles que os pagamentos se baseiam. Mas se os pagamentos, com a adoção dos consumidores, passarem a ser feitos diretamente por meio dessas blockchains e tudo mais, a gente simplesmente não vai precisar disso. E todas aquelas sanções impostas pelos Estados Unidos, que dependem desse sistema, também deixam de funcionar, porque as pessoas simplesmente param de usá-lo. Isso me leva ao próximo ponto. A gente viu um movimento bem interessante, há 2 ou 3 dias da China, que pela primeira vez ativou uma lei de 2021 que proíbe as empresas chinesas de seguir as sanções dos Estados Unidos em relação ao Irã. Ou seja, a China está dizendo algo como: empresas chinesas, se vocês decidirem cumprir as sanções americanas, então vão ter um problema aqui dentro com a gente. Como você interpretou essa atitude? Só para deixar claro, não é que a China esteja proibindo todas as suas empresas de seguir as sanções dos Estados Unidos. É algo bem específico, voltado para um grupo de refinarias de petróleo. Isso aconteceu porque, recentemente, como parte de uma operação, esqueci o nome exato, algo como Operação Liberdade, ou algo assim,
os americanos intensificaram a aplicação das sanções contra o Irã, focando em algumas empresas chinesas. Essas refinarias, segundo os americanos, estariam processando petróleo iraniano. E nesse caso, eles miraram especialmente numa grande empresa chinesa, uma companhia que faz parte da lista da Fortune 500. Which is a Fortune 500 company. Basically they said we're going to apply if their company. Basicamente, eles disseram que se a empresa deles continuar processando petróleo iraniano, os Estados Unidos vão aplicar todo o peso das sanções contra ela. Isso significa que não poderão usar o dólar, entre outras restrições, o que é uma medida enorme para uma empresa desse porte. E mais, qualquer banco, especialmente bancos chineses, que fizer negócios com essa grande empresa chinesa da Fortune 500, se continuar fazendo negócios com ela, também será cortado do sistema do dólar. Então, é uma sanção pesada. É exatamente uma medida muito grande. Na verdade, o que muita gente não sabe é que a China, curiosamente, tem sido um bom ator quando se trata de aplicar as sanções americanas. When it comes to applying US sanctions, so just an anecdote, for instance. Então, olha, só para contar uma história rápida. Eu conheço uma pessoa muito famosa no mundo todo. Não vou dizer o nome aqui, mas há 2 ou 3 semanas ele foi para a China. Ele está sob sanções dos Estados Unidos. Foi para a China, chegou num banco local, acho que era o Banco Agrícola ou algo assim, e só queria trocar dinheiro. Ele tinha dólares e queria trocar por yuans chineses. A China não tem absolutamente nenhum problema com esse cara. Na verdade, acho que os chineses até veem ele de forma bem positiva. Mas mesmo assim, esse banco agrícola local na China disse para ele, não, você não pode trocar aqui porque está sob sanções dos Estados Unidos. Então veja só, eles estão mostrando na prática bastante boa vontade em relação às sanções americanas. Actually for US sanctions. So it is quite, and it is the first time that China. Então é isso mesmo. E é a primeira vez que a China aplica aquela lei de 2021, porque foi meio que a gota d'água. É uma grande escalada por parte dos Estados Unidos, dizendo que vão atrás daquela empresa e de todos os bancos que fazem negócios com ela, o que provavelmente significa todos os bancos da China. É uma atitude bem radical. E é por isso que a China reagiu dizendo, ok, chega, não vamos mais fazer isso, não vamos mais aplicar as suas sanções. O meu ponto é que isso, na verdade, é um problema muito maior, muito mais prejudicial para os interesses dos Estados Unidos. Perder a boa vontade da China em aplicar as sanções americanas do que qualquer pequena quantidade de petróleo iraniano que essas empresas possam ter processado. Iranian oil that those companies might have processed. Yeah, I mean, we are back at the shooting yourself in the foot. Pois é, quer dizer, a gente está de novo naquela situação de dar um tiro no próprio pé, porque esse tal de boa vontade, entre aspas, na verdade é um excesso de zelo das instituições privadas chinesas, dos bancos e por aí vai. Eles todos têm seus departamentos jurídicos, e os advogados desses departamentos fazem toda a checagem. São super cautelosos. Esses advogados são tão cuidadosos porque a última coisa que querem é esquecer algum detalhe e acabar demitidos por causa disso. Então eles sempre exageram na cautela. Aí, estudam as sanções dos Estados Unidos, as leis de sanções, e dizem não, a gente precisa aplicar isso porque não queremos ser cortados ou algo assim. E é assim que a coisa funciona. Só que agora, pela primeira vez, a China, como Estado, entrou em cena e disse, pessoal, olha, a partir de agora, não vamos mais fazer isso. Primeiro, eu proíbo vocês de fazerem. Segundo, se acontecer alguma coisa, eu vou ajudar. Então, na prática, isso vai reduzir o problema do excesso de conformidade dentro da China. The overcompliance issue within China. Yeah, exactly. At least Exatamente. Pelo menos nesse caso específico. Então, qualquer um que faça negócios com essas empresas ou refinarias é algo interessante de observar. Na verdade, o que seria fascinante de ver é o que os Estados Unidos vão fazer agora. Porque se eles aplicarem, se aplicarem as sanções deles, que dizem o seguinte, se uma instituição financeira continuar fazendo negócios com uma empresa que está na nossa lista, então essa instituição não pode mais usar o dólar. Então, falando desse caso específico, provavelmente estamos falando da maioria dos grandes bancos da China.
Se eles aplicarem essas sanções, isso significaria cortar agora a maior parte dos grandes bancos chineses do sistema do dólar. Seria uma medida enorme que eu imagino os americanos não vão tomar. Which I guess the Americans won't do, which means that effectively the O que isso significa é que, na prática, os chineses teriam mostrado algo como: ok, suas sanções fazem muito barulho, mas não mordem de verdade. Tipo, vocês são um tigre de papel, basicamente. Vocês disseram que iam fazer isso e nós dissemos: não, vocês não vão. Chamamos o blefe de vocês, em outras palavras. E eles não vão fazer, eu acho, porque especialmente logo antes da visita do Trump, isso seria extremamente hostil. Seria como dizer: ok, estamos cortando quase todos os laços entre o sistema financeiro dos Estados Unidos e o sistema financeiro da China. Isso causaria uma crise econômica global, e das grandes. Então eu acho que é isso que vai acontecer. E é bem interessante. Interessante, porque veja, foi justamente essa ameaça de cortar os bancos do sistema do dólar americano que acabou, em 2009, com a Lei de Sigilo Bancário da Suíça. A gente tinha uma lei que protegia todos os que tinham conta em banco suíço, não só contra o governo suíço, mas contra qualquer governo do mundo. E foram os Estados Unidos que disseram: ou vocês nos entregam todas as informações de todos os cidadãos americanos que têm conta aí agora, ou é isso que vai acontecer. E os suíços aprovaram uma lei de emergência para cumprir. E foi o fim da história. Então, nesse caso, as sanções realmente fazem diferença, não é? So here science really matters, doesn't it? I mean, it is quite sad for Switzerland. I was living in Switzerland. Quer dizer, é bem triste para a Suíça. Eu morava lá na época, então eu lembro bem. E eu acho que a Suíça, na verdade, tem bastante influência, sabe? Porque como o país é pequena, claro, mas financeiramente é enorme. Em Basileia, por exemplo, fica o Banco dos Bancos. Banco de Compensações Internacionais. Exatamente. Você tem o Banco de Compensações Internacionais, que é como o Banco Central dos bancos centrais. Mas aquele não pertence à Suíça. Na verdade, ele é um país independente, porque é extraterritorial. Pertence aos bancos centrais. Então a Suíça não tinha nenhuma influência sobre ele. Eu sei. Na verdade, meu colega de quarto na universidade, o pai dele era o principal advogado do Banco de Compensações Internacionais. Mas, de qualquer forma, o banco fica fisicamente na Suíça. A Suíça tem bastante influência sobre ele. Então, eles têm várias cartas na manga. E eu acho que nesse caso específico, eles também poderiam ter, surpreendido os Estados Unidos. Mas, enfim, o que foi feito, foi feito. But anyway, what's done is done. Não. Também tem a diferença de que antes eram duas: o UBS e o Credit Suisse na época. Agora o Credit Suisse foi incorporado pelo UBS, então sobrou só um. Mas é aquela questão do grande demais para quebrar. Se esse banco for atacado e cair, ele leva junto praticamente toda a economia suíça, tudo. É como se tudo fosse para o espaço, em chamas. O risco é grande demais. Enquanto isso, a China pode dizer algo como: olha, a gente é grande o suficiente para tentar aguentar, certo? E eles realmente fazem isso. A gente começou essa conversa falando sobre inteligência artificial. O que mais você está observando agora que te fascina mais? Só para encerrar a conversa, tanto no que diz respeito ao desenvolvimento tecnológico, quanto à geopolítica. Quer dizer, a guerra com o Irã continua sendo um caso muito interessante de observar, porque é mais um grande revelador de... Muita gente diz que esse tipo de coisa acelera a multipolaridade. Eu não gosto do termo acelerar. É mais que certos eventos abrem temporariamente a cortina e mostram qual é o estado real das coisas. O que a gente está vendo com o Irã é que eles são muito mais poderosos do que se imaginava, do que qualquer um supunha. E os Estados Unidos estão muito, muito mais fracos. Porque veja, ontem, ou anteontem, o Rubio disse que o objetivo da guerra agora é voltar a como as coisas eram antes, ou seja, voltar ao status quo anterior.
Ele disse isso oficialmente no palco, o que é uma admissão total de fracasso estratégico. Quando você diz que a guerra que você começou agora tem como objetivo desfazer o que vocês mesmos fizeram, é isso que está acontecendo. Now its objective is to unfuck what we've done. Isn't it the same presentation where he actually Não é a mesma apresentação em que ele chegou a pedir às Nações Unidas: podem, por favor, ajudar a conversar com os iranianos para reabrir esse comércio? Porque isso não é justo. E ele não falou no sentido de vocês têm que fazer isso, estamos exigindo. Foi mais algo como: será que vocês podem ajudar? É uma mudança de tom, não é? it's a change in tone, isn't it? Yeah, not only the UN, but another funny É, thing is não that só a yes, ONU, China mas outra coisa curiosa é que ele pediu para a China, porque o ministro das Relações Exteriores do Irã está na China, ou pelo menos estava lá ontem. Ele pediu para a China dizer para os iranianos que eles estão isolados do mundo. A gente ouve isso, né? Pois é, foi até engraçado, porque o ministro iraniano estava justamente na China, o que, por definição, mostra que ele não está isolado globalmente. E claro, foi recebido com toda a cordialidade pelos chineses e tudo mais. Welcomed very warmly by the Chinese and so on. So, Isso mostra que os Estados Unidos ainda se veem, junto com a Europa e o Japão, como o centro do mundo. The world. yeah, yeah. So, É, então sim, eles estão bem iludidos. É algo até interessante de observar. A Europa eu também acompanho bastante como europeu, mas interessante nem é a palavra certa. Na verdade, é bem deprimente de ver, infelizmente. Quer dizer, você também é europeu, então é muito triste. Eu acho que nisso a gente concorda totalmente. Quer dizer, parece que tudo que eles fazem é simplesmente estúpido. Tipo, por exemplo, colocam mais sanções, ou melhor, mais barreiras contra a energia verde chinesa, o que vai deixar a energia europeia ainda mais cara, quando ela já custa 3 vezes mais do que nos Estados Unidos ou no resto do mundo. E isso vai deixar a indústria europeia ainda menos competitiva. Quer dizer, não faz o menor sentido. uncompetitive. I mean, it just makes no sense. You know, at some point the Europeans Sabe, are just em algum momento, os europeus vão estar todos vestidos e enrolados em cobertores velhos e surrados. E vai ser justamente aí que eles vão impor uma proibição de importação e sanções contra cobertores da China e da Rússia, para mostrar quem é que manda no mundo. É um espetáculo bem triste. Mas Arnaud, para quem quiser te acompanhar, o melhor é ir primeiro, eu diria, para o seu Twitter e para o seu Substack. foremost go, I think, to your Twitter and your Substack. Não, na verdade, isso não é. Esses dois. No, that's it. Não, é isso. É isso mesmo. Tá tudo no meu nome. Tudo no meu nome, Arnaud Bertrand, no Substack e no Twitter. Então é fácil. So it's easy. Okay, I will also Certo. put links, Eu também vou colocar os links na descrição aqui embaixo e a gente volta a conversar nos próximos meses, com certeza. couple of months. Muito obrigado pelo seu tempo hoje, Arnaud. Thank you very much for your time today, Arno. Obrigado, Pascal.